É a primeira vez que venho aqui e estou bastante surpreso em encontrar várias pessoas. A gente vai, alguns a gente não conhece, já pode ter até nos encontrado, cumprimentado, mas devido à máscara você acaba confundindo. Eu ontem à tarde fui ao médico, um ortopedista, e tinha lá algumas pessoas da Casa Publicadora. E eu fiquei em dúvida com uma dessas pessoas. Eu perguntei: escuta, você é fulano de tal? Ele disse sim. Eu disse: desculpa, porque a máscara a gente só consegue enxergar daqui para frente, daqui para cima, perdão. E hoje não é muito diferente. Claro que dá para conhecer o pastor Glauber, o Jefferson, a Mareli, porque a Aline, a gente conviveu juntos na Igreja das Mangueiras, e também a Mareli trabalhou na CPB, a Ruth, claro, e a irmã Vera e o irmão Ismael. Eu encontro aqui o Divonzir e a Madalena. O Divonzir é um grande amigo e colega de trabalho, e esse amigo, quando eu digo, é coisa assim de quase 44 anos que convivemos. Eu diria que dia a dia, né, Divonzir, quando estamos ali. E tem sido um privilégio. Eu sempre ouvi falar da igreja de Quadra, irmãos baianos. Irmão Elias Gonzalez, ele frequenta aqui? Não tem vindo? Mas ele sempre falava de igreja de Quadra, o sonho da construção da igreja de Quadra, o terreno da igreja de Quadra. E um tempo atrás, nós fizemos lá uma promessa, e o Marcos ficou muito feliz, foi lá para representar, e foi uma promessa. No ano passado, o presidente do campo falou comigo, disse: olha, você não conseguiria ir com o pastor Geraldo lá para ver se consegue aprovar a planta da igreja, porque está difícil de ser aprovada lá na prefeitura? Ou alguma intervenção por mais algumas pessoas daqui. Eu me comprometi, isso no início do ano, mas logo veio a pandemia e ela mudou a nossa vida. Ela mudou a nossa vida em muitos aspectos, e ela vai continuar mudando o comportamento das pessoas, eu não sei até quando. Eu estava lendo domingo passado na revista Veja uma entrevista sobre o ministro do Turismo, e ele estava dizendo que só 2023 o mundo vai voltar ao normal nesse campo do turismo. A nossa expectativa e o nosso sonho é que isso seja o mais breve possível, mas que seja o mais breve possível a volta de Cristo. Amém. É o que nós aguardamos. É o que nós aguardamos, com ou sem pandemia. Mas, dias atrás, eu tive uma surpresa. Alguém me disse que a planta foi aprovada. É isso? Já está aprovada? Já está aprovada. E eu tive a alegria de receber essa informação. E você me deu um toquezinho dizendo: olha, parece que já está aprovada. Olha, a planta já foi aprovada. E, sim, palavra-chave. Você precisa dar uma palavra para as crianças escreverem que tem a ver com o tema. Sabedoria. Então, irmãos, eu fico feliz. Eu fico feliz de ver aqui. Eu não sei para onde vão ou para onde vai esse casal, Divonzir e Madalena, mas eu acho que ele já está aqui uns 2 sábados, né? Vocês estão aqui uns 2 sábados? 3 sábados. Eu faço votos que ele continue pelo menos por mais alguns meses. Amém. Divonzir é uma pessoa que eu tenho acompanhado, e uma pessoa sábia. Eu não estou aqui para elogiá-lo, não vim com esse propósito, mas eu tenho que dizer isso. Já que a palavra é sabedoria, a palavra-chave, o Divonzir é uma pessoa sábia. E vocês têm aqui, se é, nas mãos também alguém, o casal que já trabalhou em construção de igreja.
Eu me lembro deles construindo a igreja do Vanderlei. Madalena, me parece que foi tesoureira da construção da igreja do Vanderlei. Não é uma igreja pequena. E eu me recordo quando eles disseram, Divãozinho disse para mim, agora nós vamos construir Nova Tatuí. E eles foram para lá e ela foi tesoureira também lá da construção de Nova Tatuí. E o Divãozinho, ele incomodou assim, no bom sentido um pouco, pedindo doações para comprar um terreno nos fundos da igreja. Olha, nós temos que comprar esse terreno. Ele pôs isso na cabeça. E isso aconteceu. Está lá o terreno. Está lá o terreno. Então, irmãos, Deus, Ele tem os seus planos. Eu não sei se esse é o plano de vocês, mas também se é o plano de Deus, mas vocês têm aí alguém de experiência. Não que vocês não sejam, mas alguém que já cuidou disso. E eu me recordo de ele me requisitar 2 vezes para fazer concreto lá na igreja do Vanderlei. E eu fui de Divãozinho. Foi difícil, naquele domingo. Mas eram os mutirões e ele era responsável por isso. Mas a igreja de Deus, ela tem se desenvolvido dessa forma. Dessa forma. É com verbinha aqui, com verba maior ali, etc. e tal. Eu quero dizer para vocês que eu me encorajei depois de saber que a planta foi aprovada. E se vocês quiserem, eu tenho condições de me envolver. Amém. Me envolver no programa. Se vocês designarem alguém, não sei quem, não estou falando aqui do Divãozinho, mas isso é um assunto de vocês. Eu tenho disposição de me reunir com a associação, com a União. Aliás, eu já falei com o tesoureiro da União. Na quinta-feira, eu estive com ele e eu disse, olha, nós temos um plano. Mas isso precisa ser uma reunião da igreja, do campo e da União juntos. Assim foi com Laranjal, assim foi com Porangaba, assim foi com Cesário Lange, assim foi com a igreja lá da pista, que é do Astória, assim foi com a igreja do Rosa Garcia, que foi inaugurada no ano passado, no início da pandemia. Assim foi com a igreja de Iperó, que tem lá uma linda igreja, inclusive com ar-condicionado. Tem gente se abanando aqui, mas tem lá com ar-condicionado. Então, quando nós nos unimos, como diz o pastor Herto, nós somos mais fortes, nós vamos mais rápidos e nós chegamos mais longe. Então, essa unidade, ela é importante. Se ela não existir, possivelmente vocês fiquem aí 5 anos ou mais para terminarem uma igreja. Mas Deus colocou no meu coração essa disposição de me unir com vocês. Amém. Amém? Amém. E vamos levantar uma igreja ali para a glória do Senhor, aqui também para a glória do Senhor. Mas ali nós temos uma comunidade maior, sem dúvida alguma. E quando você coloca lá uma placa, Igreja Adventista do Sétimo Dia, é um testemunho também para aqueles que passam por ali. Isso é importante. Pode continuar aqui, façam junta panelas aqui, programas, etc. Mas é importante uma igreja na cidade de Quadra. E vamos avançar. Amém. Amém. Será que a gente consegue inaugurar essa igreja esse ano? Sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nós não podemos pensar o tempo todo na pandemia. Nós temos que pensar que temos que pregar o Evangelho até o dia da volta de Cristo. E é pertinho. Eu me perdi porque eu desobedeci. Não fiz a coisa certa. E me atrasei. O Marcos me disse, vai pelo carroção. E eu me aconselhei e pensei, olha, vai ter quanto? Eu perguntei, quanto tem de estrada de terra? Tanto. E pelo outro lado? Ah, lá é pertinho. 1 quilômetro. Eu falei, não, eu vou por Quadra. Quando eu passei ali, o Waze me mandou ir para a direita. E eu fui. 5, 6 quilômetros. Eu perguntei numa casa, uma senhora disse, não, tem uma igreja de Testemunho de Jeová ali, tem uma adventista do lado, é lá. Muito bem. Aí eu desobedeci o Waze e falei, não, andei um pouco mais, não está certo. Reprogramei e pus o bairro. Aí me trouxe aqui, para 500 metros de, mais ou menos, de estrada de chão.
Mas isso não é um problema. E vocês me fizeram me lembrar de quando eu tinha meus 5, 6, 7 anos, de frequentar uma igreja de sítio. E depois a igreja foi construída na cidade e nós íamos de carroça. Lá perto da cidade do Divãozinho. Ele é mais chique, nasceu em Maringá. Eu nasci numa cidade que diz ele que é bem fora assim da rota, chamada Loanda. E a gente ia de carroça para a igreja. E para nós crianças aquilo era uma maravilha. Você ia para a igreja no sábado, você se arrumava para sair do local onde a gente morava. Ia para a igreja, que legal. Que legal. E não é tão longe de quadra aqui. Mas irmãos, deixa eu falar para vocês. Eu falei que existe uma promessa. Em Gênesis 2, Deus, ele fez uma promessa para Abraão. Fez uma promessa. E Abraão tinha que seguir uma orientação de Deus. E eu não vou pregar sobre Abraão, mas é uma promessa. Só que essa promessa que começou ali com Abraão, ela está em toda a história da palavra de Deus. Ela está no Velho Testamento, em vários momentos, e também direcionada a muitas pessoas, como também a nós. Mas existe uma promessa. Existe uma promessa. E Deus disse para Abraão, quando ele chamou: você vai para lá e você tem que ser uma bênção. Você tem que ser uma bênção. Mas, no livro de Deuteronômio, nós temos, ali no capítulo 4, aqui no capítulo 4, uma promessa também. Aqui existe uma promessa também. Então, somente, verso 9, 4, verso 9. Então, somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ontem à noite eu li esse texto. E os filhos dos teus filhos são netos. Irmã velha, eu já tenho um netinho, vai completar 2 anos. E aí eu fico já olhando para esse texto. As bênçãos para os netos, as bênçãos para você, para os filhos e para os filhos dos teus filhos. São bênçãos que Deus, ele tinha dito a Abraão: você vai ser uma bênção, o povo tem que ser uma bênção. E aqui ele disse que também há essas bênçãos. E nós encontramos também no capítulo 28 as bênçãos decorrentes da obediência. Mas nós encontramos também no capítulo 27 as maldições. E você vê ali sendo repetidamente 12 maldições. Maldito é se você fizer isso. Maldito você será se você fizer aquilo. Mas são as escolhas que nós fazemos. São as escolhas que nós fazemos. E essas escolhas, elas são decorrentes na nossa vida e da nossa vida. Não tem como. Nós fazemos escolhas sempre na nossa vida. Mas aqui Deus está chamando a atenção. São os conselhos de Moisés. As bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos decorrentes da obediência. E assim é, irmãos. Interessante que no livro de 1 Crônicas, quando Davi vai aconselhar Abraão, ele dá também alguns conselhos a Salomão. E nós sabemos que Salomão, ele foi o homem mais sábio da Bíblia. 1 Crônicas 28, no capítulo 9, ele foi o homem mais sábio da Bíblia, segundo a Bíblia. 28 e 29, 1 Crônicas. E interessante, irmãos, que quando nós olhamos a história dos reis de Israel, nós vamos ver as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência e da desobediência. Nós vamos observar isso.
E isso está no plano de Deus para o ser humano. Ah, mas Deus não me abençoa. Ah, mas eu estou orando e Deus não me abençoa. Ah, mas eu estou fazendo isso e Deus não me abençoa. Irmãos, já está colocado na palavra de Deus. Lá atrás Deus disse para Abraão em Gênesis 12. Ele fez uma promessa a Abraão. E ele disse a Abraão que ele seria uma bênção. Vocês se lembram quando ele desobedeceu a Deus? Que Deus disse para ele que ele saísse de Ur dos Caldeus. E ele saiu, que é a região hoje onde está o Iraque. Ali era a região de Ur dos Caldeus. E ele saiu com seu pai e parou na metade do caminho. Seu pai morreu, e daí Abraão foi para a cidade de Canaã. E lá Deus disse para ele: você vai ser uma bênção aqui. Devido à seca, depois de algum tempo, ele não consultou a Deus e ele foi para o Egito. Ele foi para o Egito. Um erro de Abraão, sem consultar a Deus. E lá, vocês conhecem a história, que Sara era muito bonita. Agora veja, tinha 70. Quando ele saiu, quando Deus fez a promessa, ela tinha 65, ele 75. Nessa ocasião, ele deveria ter uns 80 anos, quando foi para o Egito. E ele disse: olha, você vai contar uma história diferente aí. E você vai dizer que é minha irmã. Aquilo que vocês conhecem. E Faraó foi e levou Sara para si. E aí vieram as pragas sobre Faraó. E ele disse: tem alguma coisa errada aqui. Veja, ele dizendo: tem alguma coisa errada aqui. O que você fez, Abraão? E ele contou. E aí ele deu riquezas para Abraão, que já era rico. E quando Deus fez a promessa a Abraão, Abraão já era rico também. E Deus não fez uma promessa de dar riquezas para ele apenas. Não, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. E neste momento, Agar foi levada juntamente com os servos e servas que Faraó deu a Abraão. Então veja que um erro leva a outro erro. Um erro leva a outro erro. E nós temos que ter sabedoria na vida para poder construir a vida espiritual. E a vida do dia a dia também. E aqui eu não estou falando da sabedoria mundana, mas estou falando da sabedoria da palavra de Deus. E foi essa que Deus pediu a Abraão. E pelo erro que ele cometeu indo para o Egito, errou também tendo um filho com Agar. E hoje nós temos aí essa história toda. Porque foi um erro de Abraão, ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus. E essa história, ela continuou sobre os reis de Israel, após Salomão. Nós temos ali Saul, que não foi muito bem sucedido na parte espiritual. E nós temos depois Davi, que teve também os seus erros. E agora Salomão, mas Davi diz no verso 20, no capítulo 28 de 1 Crônicas e verso 9, ele diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. E olha o que ele diz: e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Isso é um conselho para que ele fosse uma bênção. Então o pai aconselhando o filho. Nós lemos lá atrás em Crônicas dizendo o seguinte: que a você, ao seu filho e ao filho do filho. E aqui Deus está dizendo, aliás, Davi está dizendo a Salomão, né? Tu, meu filho Salomão, vê se não comete os erros que o teu pai cometeu. De repente ele tinha dito isso para Salomão. Mas ele diz o seguinte: conhece o Deus do teu pai. Serve esse Deus de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do seu pensamento. Então nós estamos falando de coração e de pensamento. Você pode pensar, muitas vezes até o que não está no seu coração. Mas você já viu também dizer que a gente fala daquilo que o coração está cheio.
Não é verdade? Então aqui há um conselho de um pai, esquadrinha, penetra todos os desígnios do teu pensamento. Você tem que pensar nisso também, em ser fiel a Deus. Mas ele diz: se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele o rejeitará para sempre. É uma promessa. Essa promessa foi feita lá atrás. Ele o rejeitará para sempre. Irmãos, vocês conhecem a história de muitos reis da Bíblia. Está no livro de Reis, no livro de Crônicas, muitos erros. E esses conselhos, muitas vezes, eles não se seguiram. Eles não se seguiram. Quantos reis ruins a Bíblia relata, irmãos? São muitos, muitos, muitos. E eu não vou falar sobre eles. Não vou falar sobre eles. Mas a gente sabe, Josias foi filho de um rei péssimo. E ele era uma criança quando começou a reinar. Mas ele reinou através do conselho. Mas ele foi um bom rei. Outros reis foram tão bons e no final não se arrependeram. Não se arrependeram. Ezequias foi um bom rei. Teve uma queda, mas ele se arrependeu. Mas eu quero convidar vocês para irem agora para o texto que eu falei, que o texto-chave se chama sabedoria. Provérbios 3. E aqui, como é dito, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Filho de Davi. Então nós vimos o conselho que Davi deu ao seu filho, para que ele não se apartasse de Deus, para que ele tivesse no coração e também no pensamento a palavra de Deus, para que ele tivesse. E nós vamos iniciar uma leitura aqui. Eu sei que as crianças aqui também têm fome e que tem horário para terminar, então eu não quero me alongar demais. Mas veja, irmãos, a obediência aos mandamentos de Deus traz para nós vida longa e uma vida cheia de alegria e cheia de paz. E é isso que Salomão, na sua sabedoria, ele escreve. Salomão escreve. E ele diz no verso 1: filho meu, na Bíblia Nova Almeida está dizendo meu filho, mudou agora, é meu filho, mas aqui está filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele está repetindo aqui o conselho de Davi ou não está? Sim. Claro que sim. Lá de Crônicas está repetindo. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Irmãos, por que o coração? Porque do coração procede as saídas para a vida. É do coração procede as saídas para a vida. Então, o texto aqui, como o próprio Davi disse também a Salomão, você tem que guardar no seu coração os meus ensinos, os ensinos de Deus, lá Davi estava dizendo, porque talvez, possivelmente, claro, Davi não usaria a própria experiência dele como ser humano, mas ele chamou atenção para os ensinos do Senhor. Então você deve guardar os ensinos do Senhor, guarde os mandamentos do Senhor, porque eles aumentarão os teus dias. Eles aumentarão os teus dias. Quem não quer ter vida longa? Quem não quer ter vida saudável? Todos nós queremos. Todos nós queremos. Então nós devemos, para isso, guardar no nosso coração os mandamentos do Senhor. Interessante que Moisés, lá no capítulo 4 e verso 9 de Deuteronômio, ele deu esse conselho também ao povo de Israel. No capítulo 28 de Deuteronômio, ele também tem toda lá uma lista de bênçãos. Se você guardar
os mandamentos do Senhor. Aí eu disse que ele tem aquelas 12 maldições. Olha, se você fizer isso, maldito você será. Se você fizer ou não fizer, maldito você será. Então, a Bíblia, ela tem um conselho para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem um conselho no Velho Testamento e no Novo Testamento. E quando nós ensinamos isso para os nossos filhos, isso para nós também, com o decorrer da vida nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, né? E as bênçãos são decorrentes do nosso conhecimento. Elas são decorrentes do nosso conhecimento. São decorrentes do nosso aprendizado. Do nosso aprendizado. E a Bíblia é esse livro que nós aprendemos. Onde Deus disse para os seus filhos no passado: olha, vocês precisam fazer isso. O próprio Jesus, quando esteve aqui, nos seus conselhos, né? Mas nós precisamos desses ensinamentos da palavra do Senhor. Amém. Para a nossa vida, nós precisamos. E veja, irmãos, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, eles aumentarão os dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Que coisa maravilhosa. Amém. Procede as saídas da vida. Então nós temos que escrever na tábua do nosso coração os mandamentos de Deus, porque se ele não estiver no nosso coração, irmãos, nós vamos desconsiderar a palavra de Deus. Por que nós temos que atar no nosso pescoço? Por que ele não disse lá? Salomão disse aliás, Davi disse para Salomão, perdão, você tem que pôr isso na sua mente. Você tem que pôr na sua mente. Aqui, o Salomão está dizendo o seguinte: ata isso no teu pescoço. O pescoço é onde a gente apoia a cabeça. E você, para onde mandar, o pescoço ele vai ser essa base. Então, se você tiver os mandamentos de Deus apoiado, primeiro escrito no seu coração, mas apoiado a sua mente, ao seu pescoço, para onde você olhar, você vai olhar e você vai temer a Deus. Quando você falar, você vai falar e você vai falar com temor de Deus. Quando você ouvir, você vai ouvir também e vai ouvir com conhecimento da palavra de Deus. Então, quando Salomão diz assim, você coloca isso no seu pescoço, ele está falando da mente. Você tem que pôr aqui também. Você vira para lá, mas os seus olhos, eles estão conectados com a palavra de Deus. Quando você fala, a sua voz, a sua boca deve estar também conectada com a palavra de Deus. Por isso, escreve no teu coração, porque do coração são as saídas da vida. São as saídas da vida. Verso 4: e fazendo isso, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Se nós formos ao livro de Jó, eu penso que é Jó, e eu estava escrevendo nesta manhã, irmãos, algumas coisas para este sermão, e eu estava lendo no livro de Jó também, no livro de Romanos, e também Jó capítulo 5. Jó capítulo 5, ele fala algo para nós. Verso 17. Vejam aqui. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Irmãos, quem é que gosta da disciplina? Ninguém, né? E aqui o texto está dizendo que bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Às vezes nós não gostamos. Nós às vezes recebemos algo de Deus que não satisfaz a gente. Mas bem-aventurado, porque a disciplina de Deus é para o nosso bem. É para o nosso bem. A quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, veja o que Jó está dizendo. Você não deve desprezar a disciplina. Não deve. E veja aqui que nós
quando fazemos isso, nós vamos achar graça diante dos homens e diante de Deus. E lá em 2 Coríntios 8, 21, se você for a 2 Coríntios 8, 21, vamos ver o que diz, irmãos. Tem a ver também com esse texto aqui. 8, 21 diz o seguinte: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens, honestamente. Honestamente. Porque o livro de Provérbios, agora saiu um livro do pastor Bulhon chamado Líder Sábio, sobre o livro de Eclesiastes. Porque tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes há muitos conselhos para a vida toda. Mas aqui você vai ver que há muitos conselhos que, se nós colocarmos em prática, nós vamos ter vida longa e paz. Vida longa e paz. Então, o texto aqui está dizendo, e lá em 2 Coríntios também está dizendo a mesma coisa daqui, diante de Deus e diante dos homens. Verso 5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Lá Davi disse para Salomão, em Deuteronômio 4, olha, não te aparte, confia no Senhor, confia no Senhor. E aqui ele está dizendo de novo, no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, esse não te estribes é você não se apoiar no seu próprio conhecimento. E esse conhecimento que a Bíblia está falando não é esse conhecimento de hoje. O mundo nunca teve tanto conhecimento como nos nossos dias, mas nem por isso ele é mais santo. Nunca teve. Nem por isso o mundo é mais santo do que no tempo de Abraão, no tempo de Salomão, no tempo de Moisés. Nem por isso o mundo é mais santo. Mas, no entanto, o mundo hoje tem mais conhecimento do que em qualquer época. Mas ele não é mais santo, porque ele não está estribado na palavra do Senhor. As pessoas não estão. Que bom seria se estivessem. Mas não estão. Então eu não estou falando aqui do conhecimento que a pessoa tem. Eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, eu tenho um pós-doutorado. Irmãos, não é esse conhecimento. E para esse conhecimento, ele é importante, mas para esse conhecimento da palavra de Deus, Deus não está dizendo que você tem que fazer um doutorado para compreender, e nem um mestrado, e nem uma faculdade. Você tem que se estribar no conhecimento da palavra de Deus, porque nós já vimos que tem que colocar, escrever na tábua do coração, atar ao pescoço. Por exemplo, meu pai nunca tinha ido à escola, nunca foi. No entanto, ele era um homem sábio, porque ele aprendeu a ler na Bíblia, e os seus conhecimentos eles estavam estribados na palavra de Deus. Mas ele tinha conhecimento de negócios? Tinha, mas ele tinha também aquilo que nós já lemos também em outro texto, sobre a benignidade e a fidelidade, porque estava estribado na palavra do Senhor. Confia, pois, no Senhor de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Aqui veja, irmãos, o verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos, todos os nossos caminhos, para onde formos. E aí diz o texto, e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas. Por quê? Porque no momento que nós estamos, eu já não posso dizer crescendo, porque eu não cresço mais, e outros também não, mas as crianças sim. Mas a gente se desenvolve. Nunca aprende tudo. Então Deus vai endireitando a nossa vida, as nossas veredas. Ele vai nos tornando cada vez mais coerentes e alinhados com a palavra de Deus. E não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque quando nós queremos fazer as coisas de acordo com a nossa vontade apenas, como fez Abraão, sem consultar a Deus, nós vimos no que deu. Ele não consultou a Deus, ele fez da sua própria vontade, mas ele poderia ter consultado a Deus. Agora, qual é a resposta de Deus? Muitas vezes nós temos que esperar. Mas ele não me responde.
Ele não me responde. Eu me recordo que alguém me mandou um e-mail tempos atrás, isso no ano passado. Ele mandou um, mandou dois, mandou três, eu não respondia. E ele foi lá e falou com alguém e disse assim, mas o pastor Lima não me responde. Ele estava tenso, porque eu não respondi. Eu estava sem tempo de responder. Agora Deus nunca tem falta de tempo. Ele sempre tem tempo para responder. Mas, você sabe já do texto que nós lemos, ele vai responder de acordo com o pensamento dele, que é o melhor para cada um de nós. Para cada um de nós. E nós vamos reconhecer isso quando nós colocamos na palavra de Deus o nosso conhecimento. E não sermos sábios aos nossos próprios olhos. Devemos temer ao Senhor e nós devemos apartar-nos do mal. Verso 8 diz, eu já estou indo para o final, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então veja, isso será saúde, irmãos. Será remédio, diz a Nova Almeida, será remédio. Então, é necessário a sabedoria. É necessário. E irmão, meu amigo Divonzinho, eu fui ontem lá porque eu estou com um problema no braço. E se eu tivesse ouvido o irmão, eu não estaria com esse problema. Eu fiz uma viagem em maio, eu dirigi 19 horas direto. Pensa nisso? 19 horas, eu fui à casa da minha filha. Eu e minha esposa. Pandemia, queria ver o neto, vamos de carro. Irmão, dizia assim o Divonzinho, não faça isso. Então a gente tem que ter realmente sabedoria. E às vezes Deus pode também dar um conselho para a gente através de pessoas. Pode não, muitas vezes ele dá, através de pessoas. Então eu fui, e para ajudar, chega lá, eu fui lixar uns negócios lá, e calor, e etc. E voltei dirigindo 21 horas, depois de 12 dias. Aí eu tive um problema no braço. Começou a doer, eu fui deixando. Aí eu fui fazer na semana passada uma consulta, um exame. Ele falou, olha, você agora não deve levantar o braço acima do nariz, é melhor você dirigir desse jeito. E ele disse, certo, agora estou eu lá, né, tentando cuidar. É para melhorar, mas vai melhorar de você, eu espero. Mas eu tive um problema, é um problema em cima. E ele estava me explicando. Ele falou, é como se fosse um calo. E isso dói, e eu estou sofrendo. Então, talvez não são para todos aqui, mas a gente tem que ter sabedoria depois de um tempo também. Saber o que você deve e não deve fazer. Porque diz aquele texto, quando eu era menino, eu o quê? Eu agia como menino. Quando eu era jovem, como jovem. Agora eu tenho que agir, não tenho que ter sabedoria, porque Moisés no Salmo 90 diz no verso 12, diz, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. Para que eu alcance coração sábio. Então a gente tem que contar. E eu estou também aprendendo muitas coisas. Mas a palavra de Deus, irmãos, é esse ensinamento, é remédio, será saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Como dói do osso. Por isso que eu me lembrei disso, por isso que eu citei, porque o texto ele me leva ao braço. Puxa vida. Então, a gente às vezes faz coisas que não deveria, mas isso será remédio. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, isso aqui não está falando de dinheiro, desculpa, mas longe disso. Não está falando de dízimo, não está falando de oferta. Ele está falando, honre ao Senhor com as primícias. Por quê? Porque se você for a Mateus 6,33, o que diz lá? Colocar Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, está falando disso. Você, quando coloca Deus em primeiro lugar, primícias, primeiro, é Deus em primeiro lugar na nossa vida, em todas as coisas. Irmãos, Deus vai fazer tantas coisas por nós, porque Ele é o primeiro. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, porque primícias, o primeiro, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu não sei se tem celeiro aqui, irmão Ismael, mas no meu tempo lá, quando eu morei no sítio, tinha, a gente chamava lá no Paraná de túria, aqui eu não sei como se chama, mas lá era o celeiro. E lá colocava arroz, colocava feijão, colocava
milho, colocava tanta coisa, era uma fartura. Celeiros. E eu era garoto, e a gente pulava lá em cima daquelas, era pilha de algodão, de coisa, o celeiro. E que bênção era aquilo. Então vai se encher os teus celeiros, se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Aí vem em verso 11: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Ela é boa, lembra que a gente leu lá no livro de Jó? Não rejeites a disciplina do Senhor. Essa é uma correção. Nem te enfades da tua repreensão. Não, irmãos, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Assim é o Senhor. Ele repreende porque ele quer bem, assim como o pai. Então, irmãos, há uma sabedoria a ser buscada na palavra de Deus. Ah, mas eu já tenho. Não, não é essa. Não é essa. E como a gente consegue? Estudando a palavra de Deus. A letra é o quê? Morta. É ou não é? Ah, eu li, ela é morta. Mas quando você estuda a palavra de Deus e que você dobra os seus joelhos e pede a orientação do Espírito Santo, ela se torna viva na gente. Ela vai se tornar viva. Porque é o Espírito Santo que faz isso. Ela se torna viva. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite, Marcos. E ele aconteceu quinta-feira, né, Marcos? Eu ia para o restaurante e eu parei o Marcos. E aí, Marcos? Você está frequentando quadra ainda? Me lembrei da igreja de quadra. Estava frequentando a igreja da quadra, mas eu estava pensando lá na cidade. E o Marcos disse assim: não, nós agora estamos no sítio. Eu falei: você está morando lá em quadra? Ele disse: eu estou morando lá também. Ah, que bom, mas nós estamos frequentando lá na casa do irmão Ismael. Ah, que bacana, ok. E ele disse, perguntou assim: pastor, o senhor está pregando? Eu disse: sim, preguei agora, por uns dias aí, final do ano, agora no início do ano, dia 9, lá no Laurindo também, estou pregando em outros lugares. O senhor não poderia pregar lá sábado? Olha, eu disse: sábado eu posso. Então, irmãos, eu vim aqui trazer essa mensagem do Senhor para vocês, da palavra de Deus para vocês, mas a sabedoria está aqui. Que Deus abençoe vocês. Vamos concluir cantando o hino de número 40 do nosso hino.